licenciamento ambiental e também para encerrar que até áreas né, um dos fundamentos é a livre iniciativa, ou seja, é um direito, né, de todos perseguir uma atividade econômica, de uma atividade de empreender, de assegurar a todos a possibilidade de uma existência digna, né? Todos nós temos direito a seja lá o que for, tá? Só que esse mesmo Estado que permite essa livre iniciativa também reconhece que a dignidade humana é servida pela existência a um meio ambiente equilibrado, né? Então, esses dois princípios, no entanto, não raro, eles entram em conflito, tá? Por quê? Perseguir uma atividade econômica certamente causa impactos ao meio ambiente, como a gente já conversou várias vezes sobre isso. Impactos estes, né, que são aí desregrados, ou seja, são impactos que muitas das vezes não são reversíveis, né? E também não se pode ter um meio ambiente como obstáculo, tá? Com relação à existência humana. Por isso que o licenciamento ambiental vem aí como importante instrumento de gestão da administração pública, tá? E por condições ambientais, tá bom? Então é através do licenciamento que há uma conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, tá? E isso, de fato, contribui na sustentabilidade do meio ambiente, tanto no aspecto físico, sociocultural e econômico, tá bom? E o licenciamento ambiental, ele é uma exigência legal, tá? Que estão sujeitos todos os empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente. E é um procedimento administrativo, tá? Pelo qual é autorizado tanto a localização, instalação, ampliação e operação desses empreendimentos ou atividades, tá ok? Bom, e a responsabilidade pela concessão fica sempre a cargo dos órgãos ambientais estaduais e a depender do caso também do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, que vocês já ouviram falar. Quando aí, no caso, se trata de grandes projetos, né, que possuem aí um potencial de afetar mais de um estado, como, por exemplo, é o caso de empreendimentos de geração de energia, né, ou atividades do setor de petróleo e gás na plataforma continental. Do licenciamento ambiental, geralmente elas estão traçadas principalmente na Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a preservação ambiental nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, chamado aí de CONAMA, né? Então, a CONAMA, existe uma resolução que chama 001, que define como impacto ambiental qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que direto ou diretamente afetem, no número 1, a saúde,
a segurança, tá? E o bem-estar da população. Número 2, as atividades sociais e econômicas. Número 3, a biota, tá? E número 4, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Além disso, também temos. Ok? Bom, então, o licenciamento, ele é um mecanismo que atua como interface entre o empreendedor e o poder público, sempre a fim de garantir a conformidade do empreendimento com os objetivos dispostos na política ambiental brasileira. Ou seja, é um instrumento de caráter preventivo, tá? Então, essa lei, ela sempre vai reger dentro de normas entre as três esferas, tá? Da administração, tanto federal, estadual e municipal também, ok? E existem fases do licenciamento ambiental. Existe um processo de licenciamento ambiental que possui três etapas. Uma é LP, é uma licença que deve ser solicitada na fase de planejamento de implantação, alteração ou ampliação do empreendimento, e essa licença apenas aprova a viabilidade ambiental e estabelece as exigências técnicas, né? Ou seja, para desenvolver o projeto, mas não autoriza a sua instalação, tá? E nessa fase, geralmente cabe ao empreendedor atender aos artigos da Constituição, da Resolução lá 001 do CONAMA, que eu falei para vocês, elaborando os estudos ambientais que serão entregues ao órgão ambiental para análise e deferimento. Então, se tiver uma obra, se tem uma obra que possui significativo impacto ambiental, na fase da licença prévia, o responsável deve providenciar sempre o estudo e relatório de impacto ambiental, que se chama EIA, né? Aqui, ó, exigência do EIA, estudo de impacto ambiental, tá? Tem que pedir esse EIA, tá? E esse documento técnico-científico, ele traz um diagnóstico ambiental, ele analisa impactos das medidas compensatórias, né? E também ele traz também para a administração pública e para a sociedade condições da biota, dos recursos ambientais, as questões paisagísticas, as questões sanitárias e também o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, visitação e realizar todas as etapas desse processo burocrático de pedir um licenciamento ambiental, tá bom? Além disso, também existe a licença de instalação, tá? Que tem aqui, nem tá aqui, ó. Então, nós temos a elaboração, então, mais uma vez, do EIA, audiência pública, depois a entrega do EIA, requerimento da licença, tem a checagem e análise do EIA, a emissão da licença prévia e depois a licença de instalação, né? Que aí entra no LI, licença de instalação. Então,
tá? E auditoria ambiental. Então, curso para unidades de conservação, tá?
A compensação ambiental, então, são impactos não passíveis de serem mitigados. O que vai acontecer? Perda da biodiversidade, perda de áreas representativas do patrimônio cultural, histórico e também arqueológico, tá bom? Então, aqui a gente fala da parte, então, da licença ambiental e por que ela é importante, tá bom? Então, todos esses processos que a empresa, né, desde que ela vai iniciar e até para ela manter, é necessário sempre ter o licenciamento. E cada vez que ela desenvolver uma planta nova dentro da empresa, porque muitas empresas expandem, né? Ah, pegou um terreno X, agora
funcionamento. Participa na parte de instrumentos de controle para prevenção de doenças, que aí no caso entra mais a parte epidemiológica, né?
do Covisa, porque aí compreende a confirmação diagnóstica, identifica e elimina as fontes de infecção e mecanismos de transmissão, identifica os contatos suscetíveis, isolamento domiciliar hospitalar e tratamento do doente, proteção dos contatos suscetíveis com imunização ativa ou passiva, os contatos de quarentena. Então, aqui no caso a Covisa, né, que é os SUVs, né, e das centralizadas do Covisa, que estão aí tomando frente com relação à parte aí do controle da quarentena com relação ao Covid-19, tá? Os instrumentos do controle aqui, orientar sempre sobre as doenças, então tudo que vocês veem aí na internet, né? Tem lá, o governo liberou orientações gerais sobre o coronavírus, né? Como controle, como fazer a quarentena, como lavar as mãos, tudo isso é desenvolvido pelos SUVs, né? Que é um núcleo aí dentro aí. Tá. Eles também orientam o ensinamento do meio ambiente, o controle de portadores, exames periódicos da saúde, também controle sanitário de alimentos. Também educação em saúde, controle de animais responsáveis pela transmissão de zoonose, treinamento de recursos humanos, estudos, pesquisa, vacinação de rotina e notificação compulsória, tá? Atividade que, segundo o artigo 96 da Constituição de 1988, a saúde, então, é um dever do Estado e um direito de todos. E as políticas de saúde devem proporcionar ao cidadão acesso às ações e serviços de prevenção e também de promoção e recuperação da saúde. Para alcançar esses objetivos, prevenção, promoção e recuperação, as ações de investigação epidemiológica compreende, né? Então, qual que é tratamento domiciliar, hospitalar e tratamento do doente, ou identificação e eliminação de fontes de infecção, mecanismo de transmissão, identificação dos contatos suscetíveis, proteção dos contatos suscetíveis com imunização ativa ou passiva ou quimioprofilaxia, ou vigilância dos contatos quarentena, ou tudo está correto, né? Tudo está correto. Então, as ações de investigação epidemiológica incluem aí medidas de saúde que visam diagnóstico e tratamento adequado dos pacientes e contactantes e aliam as medidas de proteção do meio ambiente para evitar aí novas transmissões, tá bom? Aqui entra mais a parte de vigilância sanitária de alimentos, que são as boas práticas também de fabricação de alimento. Se eu quero produzir um alimento, também preciso ter boas práticas de fabricação, tá? E aí, entre as normas, cada um deles tem uma norma diferente, tá? Então, de alimento envolve indústria, transporte, comércio atacadista, comércio varejista e serviços de alimentação, que a gente acha que só precisa a Anvisa só para quem produz alimento. Na verdade, não. Até para quem vai transportar o alimento, precisa da Anvisa. Para quem tem atacadista, quem é varejista, se serviço de alimentação também precisa ter, tá? E a regulamentação é a microbiologia e microscopia, a higiene, inspeção e monitoramento da qualidade sanitária. Então, essas empresas aqui precisam epidemiológico das doenças transmitidas por alimentos, né? Registro, dispensa de registros por alimentos do Ministério da Saúde, como registrar esses produtos de origem animal e coleta alimentos para investigação se tiver algum tipo de doença associada. Também a vigilância sanitária avalia a embalagem, contato com alimento, contaminantes químico, biológico e inorgânico, aditivos alimentares, resíduos de agrotóxicos, bebidas, águas envasadas, rotulagem geral nutricional e padrão de identidade e qualidade de produto. Então, como que vão as boas práticas de fabricação? Espondagem técnica, a saúde dos funcionários, o controle da água para o consumo, o controle de pragas, controle para visitante e também a educação estrutural dos estabelecimentos. Então, tudo isso escolar, ensino básico, médico fundamental. Isso é lei, tá? É necessário também a e preservação do meio ambiente, bem como os cuidados com o preparo e manuseio de alimentos. Então, aqui mostrando, né? Não consuma carne legal. Essa picanha emagrece. Aqui é só para brincar, né? Lugar que vende aí alimento que não tá. Então, tem que ter certo cuidado com relação a isso. Aqui mais com relação à parte da vigilância sanitária de alimentos, então coloquei uma pergunta para vocês. Desenvolve ações de educação sanitária que visam, né? Qual é a alternativa correta?
divulgar informações sobre prevenção de doenças transmitidas por animais, fiscalização para que as empresas treinem manipuladores em higiene de alimento, incluir temas de higiene no currículo escolar do ensino básico médico fundamental, e de conscientizar a segurança alimentar e preservação do meio ambiente com os cuidados com o preparo e manuseio do alimento, ou tudo está correto, né? Tudo está correto, né? Então eles prestam à vigilância sanitária tanto ação de educação, controle da transmissão de doença, o agravo da saúde, como produzir, como preparar esse alimento e a preservação do meio ambiente também. Aqui entra mais a parte de medicamento, né? Que a vigilância sanitária em medicamento fomenta o desenvolvimento de recursos humanos para o sistema de cooperação técnico-científico, né? Então entra tanto a evolução do preço de medicamento, equipamento, componente, insumos e serviços de saúde. Então, normatizar bulas de medicamento, tem que emitir autorização especial para farmácias que manipulam substâncias especiais, que tem que seguir para ter esse tipo de estabelecimento, tá bom? A Anvisa também participa no controle de vetores, transmissão de doença por vetor, né? Quando corre uma criatura viva, né? Que tem ali, carrega um tipo de patógeno, tá bom? Ações de vigilância também no controle de vetores relativos a portos, aeroportos e fronteiras, também a Anvisa pode atuar. E aí, em 73, que ela começou a atuar no centro de controle de zoonoses para controlar a raiva no município de São Paulo, que foi os últimos casos que teve de raiva humana e animal, né? Então ela atuou sobre isso. E por isso que agora nós temos esse centro de controle de zoonoses que trabalha em parceria sempre com a Anvisa, tá bom? Aqui só mostrando com relação aos tipos de animais, né? É através do controle de animais domésticos, que a gente chama de cães, gatos e animais de grande porte, e controle de populações de animais sinantrópicos, né? Que são doença, quantas pessoas se contaminaram com contato com esses animais, de forma quantitativa, tá? Mostrando em forma de lá. Animal, desde as propriedades rurais. Se diagnostica o problema, então além disso, eles fazem também a saúde do homem, tanto de forma indireta, tá? Com relação ao meio ambiente. E aqui coloco outra perguntinha para vocês. O transporte.
CEP, né? Então tem a sinantrópico e animal doméstico, tá? E aqui para encerrar, mais com relação à água, né? Então, como a gente já comentou, que a água ela é muito utilizada para o consumo humano, né? Então é bem essencial para a saúde e qualidade da vida da população. Então existem aí para controlar, né, com relação à qualidade da água, o Vigiágua, né, que é um programa nacional de vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Então ele foi estruturado a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e desempenha aí um papel muito importante para garantir a qualidade e segurança da água para o consumo humano no Brasil, tá bom? Então eles implementam ações de vigilância da qualidade da água para o consumo, fazem também conjunto de ações adotadas para autoridades de saúde pública para garantir a população acesso à água, tanto em quantidade suficiente também com qualidade, e também colocando sempre a legislação vigente frente a isso, né, integrando ações de promoção de saúde e também prevenção dos gastos, né, a prevenção dos agravos admitidos pela água, por exemplo, se essa água estiver contaminada, por exemplo, tá bom? Já o vigiar, ele é mais voltado para a parte atmosférica, né? Então, a poluição atmosférica, ela deixou de ser uma característica, né, associada exclusivamente às grandes metrópoles ou aos polos industriais. E os impactos, como a gente já comentou em várias aulas, trouxe aí situações, né, problemáticas, né, com relação à queima de biomassa, atividades de mineração, uso técnico de pulverização de agrotóxico, né, e muitos outros. Então, a partir disso, surgiu o Ministério da Saúde estruturou a vigiar a vigilância em saúde de populações expostas à poluição atmosférica e desenvolve aí ações de vigilância para a população que estão expostas a poluentes atmosféricos. Então, eles instituem medidas de prevenção para promover a saúde e atenção integral, conforme o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e ele prioriza também regiões que existem aí diferentes atividades de natureza econômica ou até social que pode, de alguma maneira, trazer poluição atmosférica e população. E é legal porque eles identificam e prioriza aí os municípios que têm maior risco de exposição humana a poluentes atmosféricos, principalmente eles fazem, né, esse tipo de identificação, eles priorizam ali ações de prevenção e priorização. Então, eles definem as áreas de atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde e identifica também até os efeitos, tanto agudo quanto crônico, da exposição a poluentes atmosféricos, tá? Para caracterizar, portanto, a saúde aí da população, tá bom? Também tem o Vigipec. O Vigipec, ele é mais voltado para no caso de pessoas que moram perto
riscos de desastres, que é uma das funções essenciais da saúde pública, né? Então eles têm um âmbito também voltado para a saúde, atuação funcionários da saúde, reduzir a estrutura também, tá bom? É mais voltado para a saúde ambiental, tanto para a exposição de radiações ionizantes, tanto não ionizantes, que caracterizam aí pela fonte de exposição, tá? E não pela natureza da radiação, tá bom? Então o Vigifes, ele atua no desenvolvimento de modelos de vigilância e saúde ambiental relacionado à exposição humana, à radioatividade natural elevada, tá? Também com relação em respostas às demandas nacionais, prevenção e resposta do setor saúde em caso de emergências radionucleares. E o Vigifes, então, tem um objetivo muito importante aí de proteger a saúde sempre da população exposta, tá? Sempre a radiações ionizantes e também não ionizantes, tá ok? Bom, e por isso é só, tá, pessoal? Então, né?